Boa noite, amigos e amigas da União Espírita de Piracicaba. Esse que vos fala é o Sandro Moretti e está começando mais um programa Escutando o Coração. Vou chamar o nosso amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Muito bem, programa de número 150 do livro Respostas da Vida, André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier. Então, nós estamos no item 7, Presentes de Amor. Para começar o nosso trabalho, eu vou fazer uma prece. Espiritualidade amiga, nos mantenha atentos para receber todas as informações do alto em qualquer momento de nossa vida. Que possamos absorvê-las com o melhor entendimento possível e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Bem, Sérgio, estávamos comentando, né? O livro é um trabalho, né? Isso aí. Leitura e entendimento dele, né? Não é um livro tradicional como a gente vê os outros do André. Exatamente. Então, nós vamos fazer a leitura e depois, no final, a gente faz os nossos comentários aí conforme os parágrafos. Vamos lá. Item 7. Presentes de amor. Quando você houver beneficiado a alguém, consolide a sua bondade com o silêncio sobre a dádiva que fez para que você não humilhe quem a recebe. Não se oponha contra quem fale pelo simples prazer da contradita. Preste uma informação sem desprimorar quem a solicita. Converse sem desejar parecer maior ou melhor que os circunstantes. Habitue-se a evitar confrontações para não ferir as suscetibilidades de quem ouve. Tolere o apontamento menos feliz de algum amigo, sem irritação e sem revide. Cultive a paciência nos momentos difíceis, abstendo-se de agravar tribulações e problemas. Não tente o coração alheio com promessas que não deseje nem possa cumprir. Atenda ao bem pela alegria de servir, sem cobrar tributos de gratidão. Não exija a cooperação dos outros em tarefas que você possa realizar por si mesmo. Espalhando esses presentes de amor, estará você efetuando na organização cambial da vida os seus melhores investimentos de paz e felicidade. Nós temos o privilégio de ter essas informações trazidas pelos queridos amigos que estão do outro lado, né? E o texto, apesar de todos os textos nos darem indicações, né, Sérgio? É como aquela metáfora, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente vai ouvindo, e em um momento a gente consegue assimilar. Então vamos começar os nossos comentários. Vamos lá. É importante a gente contextualizar, né? O que normalmente a gente coloca aqui para exemplificar no contexto aqui que a gente está querendo trabalhar. Presentes de amor. Presente é aquilo que você, no caso aqui, no contexto do André, é aquilo que você deve oferecer, presentear. Presentear de amor. Presentear no sentido, aqui ele está falando na relação com as outras pessoas. Como que eu me relaciono com o outro? Que tipo de presente eu posso dar para o outro? E aí ele começa a falar nos determinados comportamentos. Aqui, Sandro, pelo jeito a gente tem que ler e comentar cada frase, né? Porque ele não tem como agrupar, não tem sequência. cada coisa é uma.
Então, ele fala assim, a primeira delas, quando você houver beneficiado alguém, consolide sua vontade, a bondade sobre a dádiva que fez, para que você não humilhe quem a recebe. Vamos colocar de uma maneira bem simples, quando eu estou fazendo algo com boa intenção, e da maneira descrita por Jesus, que uma mão não vejo que a outra está fazendo, ele está falando para a gente se liberar da vaidade. Toda vez que se fala do servir, é esse conselho dado para que você tenha o cuidado de não humilhar a pessoa que está recebendo aquele serviço. Então, vamos dar um exemplo prático. Vou lá servir um sopão. Eu não vou olhar as pessoas com empáfia, do tipo, eu estou numa melhor condição que elas, eu não vou tratá-las como derrotados porque eles estão naquela situação, eu não vou conversar com a pessoa colocando ênfase de que eu estou numa posição de auxiliá-la e ela está numa posição de auxiliado. E eu lembro muito bem, houve uma mudança, Sandro, que a gente começou a adotar de um tempo para o outro. Eu lembro nas casas espíritas, por exemplo, a gente tinha lá bazar. E o bazar se colocava, se doava as coisas. E aí alguém começou a conversar e falou, poxa, vamos resgatar a dignidade dessa pessoa, deixa ela comprar, venda a peça, foi uma peça doada, venda por 50 centavos. Aí a pessoa entra no bazar, ela pega 6, 7, 8 coisas e vai lá e dá o dinheirinho dela, aquela suado, mas assim, ela está comprando. Ela não está recebendo o auxílio, ela não está recebendo esmola, porque o espírito, numa condição de ser auxiliado, naturalmente ele pode se sentir humilhado. E a gente tem que tomar muito cuidado quando for servir, num processo de caridade, não deixar muito ostensivo o negócio, não forçar a barra, não achar que, não enfatizar que aquela pessoa está precisando da tua ajuda. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o aspecto de que, quando eu faço algo a outrem, a uma outra pessoa, a outras pessoas, eu posso ganhar o mérito daquilo que eu estou fazendo se a minha intenção for boa e se eu fizer realmente com boa vontade. Então, se você quer também receber um benefício e ser positivamente influenciado pela sua ajuda ao outro, você precisa ter uma postura correta. E a postura correta eu não vou humilhar o outro, eu vou fazer tudo para preservar a dignidade do outro. Ela está naquela situação, um dia eu posso estar ou um dia eu já estive. É muito importante a gente se colocar dessa forma como reencarnacionista. Eu já vivi de tudo como reencarnacionista. Graças a Deus eu não me lembro todos os perrengues que eu passei. Mas eu sei que eu vivi milhares de anos reencarnando e tal, tal, tal. Já vivi situações de desespero, já vivi situações de alegria, e o importante é que a gente, no trato com os outros seres da criação, não só ser humano, mas animais e por aí vai, a gente tem que tratar com essa postura correta. Então, essa frase ela é muito significativa. Vai lá, Sandro, pode comentar. Sérgio, quando eu li isso, eu pensei no seguinte: quando a gente faz o bem para alguém, a gente fica até, né, a gente sente uma energia boa daquilo. E às vezes você quer passar essa vontade para o próximo, para o outro, para aumentar a quantidade das pessoas fazendo o bem. E aí, às vezes, a vaidade atrapalha, né? Então, você coloca a vaidade na frente, olha o que eu fiz. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, essa frase é muito pertinente. Quando fizer, faça e ponto. Não precisa mostrar, né? Existem outras formas de chamar as pessoas. Com o seu exemplo. Então, se a pessoa está vendo que você está fazendo uma coisa dessas, então, eu posso ir junto, posso ajudar a entregar o seu pão, né? Então,
o que estraga ainda, né, a nossa trajetória aqui é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, era isso que eu tinha para contribuir aqui nessa frase. Legal. Então, vamos lá. Segunda frase. Não se oponha contra quem fale pelo simples prazer da contradita. Então, na verdade, assim, de novo, uma lição de fraternidade. Se alguém está conversando comigo e está colocando a opinião dele, eu tenho algo a contestar que vai agregar a mais para ele, ou eu vou ficar só chocando, muitas vezes, só para provar que eu sei mais, só para provar que só para fazer queda de braço. A gente usa isso muito, por exemplo, no relacionamento. No relacionamento, de vez em quando, a gente cede para que o outro possa ter a tranquilidade, a serenidade de perceber que ele também tem voz, ele também tem vez, ele também é importante na relação. Então, essa frase, ela é mais um alerta, principalmente para o nosso espírito competitivo, né? E, de novo, a gente sempre fala, as frases do André, elas são cumulativas, né? Quando ele está colocando num texto, eu não devo querer humilhar o outro e me contrapondo só para fazer uma queda de braço. Se eu tenho algo que eu preciso discordar para corrigir uma postura, eu posso fazer isso com fraternidade, posso dizer, poxa, eu entendo o teu ponto de vista, mas o meu ponto de vista é esse aqui, porque talvez pelo entendimento meu da vida me leva a pensar dessa forma, se você pensa de outra forma, está tudo bem, mas eu me senti na obrigação de falar com você sobre isso. Então, tem muitas formas da gente se opor sem necessariamente querer fazer algum tipo de queda de braço aí, né? E essa contradita, Sérgio, na maioria das vezes a pessoa está falando um defeito nosso. E a gente se opõe, né? Ela não é favorável a um defeito nosso. E quando ela apresenta esse defeito para nós, né, nós não temos aí a paciência necessária para ter essa conversa calma e serena, aí, como você disse. É isso aí. Vamos lá, próximo. Preste uma informação sem desprimorar quem a solicita. Desprimorar, ela tem vários sentidos, mas aqui eu achei melhor, não, sem ser indelicado, né? Sem criar uma controvérsia em cima disso. Então, assim, dá informação sem empáfia, dá informação de maneira tranquila, entregue, fraterna, a informação que você quer entregar. Mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, eu gosto de fazer esse alerta para mim mesmo quando eu faço palestra. O meu estilo, quando eu faço palestra, é um estilo de não ser o dono da razão e nem ficar dando lição de moral. Eu falo de maneira calma, tranquila, serena, explico muitas vezes, ó, isso aqui é a minha opinião, baseado nesse entendimento do texto e tal. Então, se eu passo a informação, sem ser indelicado, sem querer criar algum tipo de constrangimento. Lá, fica à vontade. Não, complementando o que você disse, né? Quando a gente vai fazer palestra, ou menos aqui no programa, a gente não está aqui porque sabe mais que ninguém, né? Nós estamos aqui num trabalho de interpretar o texto que ele traz à luz da doutrina espírita, né? Um texto do outro lado do mundo. E aí a gente está aqui na condição de estudante, né? Então a ideia é essa, sempre estudar, se estar na mesma posição do outro, deixá-lo na mesma condição que nós, uma conversa, e para não desprimorar, né? Palavra bonita. Mas é isso. É isso. A gente tem que tomar cuidado para, como que fala no interior, aquela pessoa quer ser, né? Aquela pessoa quer ser.
Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, com esse querer A ser. gente usa no popular quem quer aparecer, né? Quem quer aparecer, exatamente. Converse sem desejar parecer maior ou melhor que os circunstantes. A gente já falou bastante sobre isso, inclusive agora, né? Então, numa conversação, deixa o ego de lado, bate um papo gostoso, não queira ser o dono da razão, não queira ser o sabe-tudo. Eu acho que ninguém gosta, eu acho, Sandro, que ninguém gosta de sabe-tudo. Sempre quando a gente encontra um sabe-tudo, desperta na gente, primeiro, uma provocação e desperta uma competição. Então, aqui ele coloca, não queira ser o senhor da razão quando estiver falando, não queira ser maior do que os outros quando está falando. Então, é bem claro aqui para que a gente, ao lidar com as outras pessoas, busque priorizar o objetivo principal. Por exemplo, se eu estou fazendo uma palestra, o objetivo principal é algum tipo de esclarecimento, é algum tipo de informação, é passar um pouquinho daquilo que a gente estudou sobre, e talvez aquilo complementar a informação para alguém, ou ser de primeira mão, está tudo certo. Não pode querer falar, se posicionar de uma forma em que você esteja querendo aparecer, porque aí você cria uma resistência à mensagem que está passando. Então, priorize a mensagem. Quando a gente está... Uma vez eu dei um conselho para uma pessoa, e ela disse, olha, eu vou lá para minha cidade natal, e, cara, eu vou encontrar minha mãe lá, e a minha mãe, ela, por eu ser mulher, ela é muito crítica com os meus irmãos, ela não é, mas comigo parece que ela quer enfatizar as coisas. Eu falo, ela dá contra, eu falo isso, eu falo aquilo. Aí eu na hora dei uma sacada assim, falei, vamos fazer o seguinte, primeira coisa, você ama sua mãe? Eu falei, claro que eu amo, né? A gente se enrosca e tal, mas eu amo ela. Eu falei, então faz o seguinte, coloca o amor na frente. Coloca esse amor que você está dizendo que tem na frente. Você não sabe quanto tempo ainda sua mãe vai ficar, né? Você vai ficar na Terra, sua mãe vai ficar na Terra. Você me disse que vocês se encontram 1, 2 vezes por ano, poucas vezes por ano, vai? Então prioriza estar com ela, com o jeito dela, né? Com tantos anos, talvez ela não mude mais. E se você está tendo esse entendimento, daí eu falei, faça uma coisa, né? Jogue o bingo da fraternidade. Ela falou, bingo da fraternidade, eu inventei o nome na hora lá. É o seguinte, você marca num papel 10, 15 coisas que você acha que a sua mãe vai falar para você durante a viagem. E conforme ela falar alguma coisa, você marca. A hora que der 5, mais ou menos, você grita bingo, né? E ela vai falar, por que você está gritando bingo? Está doida? Aí você conta a história de maneira bem humorada para ela. Se ela der brecha, fale para ela que, eventualmente, você fica irritada com isso, mas que você ama e que você prioriza esse amor. Então, é nesse contexto que eu coloco, né? Assim, prioriza a tua mensagem, não fala difícil para mostrar que você é o bom da boca, né? Como a gente fala no interior. Fala o mais simples possível, priorize que outros entendam o que você está querendo dizer, para que a mensagem seja, principalmente quando você está no centro espírita, tem pessoa que está com a mente perturbada no sentido muita coisa na cabeça, problemas e tudo mais. Fale o mais simples que você puder, converse de uma maneira simples para que você possa, ao invés de criar resistência com a tua fala, criar esse ambiente gostoso para que você seja, para o aprendizado, um ambiente propício para o aprendizado. Vai lá, Sandra. Não, tá bem explicado isso, não tem muito aonde a gente fugir, né? Novamente, ligando com as outras frases. Eu lembrei muito desses vídeos que a gente vê no YouTube, né, onde as duas pessoas de terno estão conversando na entrada da empresa,
E aí passa um senhorzinho simples, eles menosprezam, conversam com ele, depois vai ver ele é o pai do dono da empresa ou é o dono da empresa. Né? Então, O é uma burrão. brincadeira. Você viu o vídeo do burrão? Do burrão também, isso também. Né? Então, é por aí, né? Aceita a simplicidade dos outros. Não importa. Bom, no caso do burrão, foi seu amigo de escola, mas venceu na vida. Aceita a simplicidade dos outros. Então, não adianta nada você ter seu ego lá em cima, né, e não conseguir nada com isso. Né? Então, você só vai trazer, se for afastar os verdadeiros amigos. Então, a simplicidade, a honestidade na conversa, no trato com as pessoas, é sempre o melhor indicado nesses casos. Passamos para a seguinte. Vamos lá. Habitue-se a evitar confrontações para não ferir as suscetibilidades de quem ouve. Aqui eu não tenho como não recorrer às palavras do Divino Mestre. Não dar pérolas aos porcos, né? Tem vários contextos que a gente pode utilizar, e eu vou utilizar um aqui, que é o seguinte. Se você está criando confrontação, eventualmente você está polemizando onde, por exemplo, a pessoa não tem o mesmo entendimento que você. Às vezes, a gente tem que esperar a pessoa atingir o nível de entendimento dela para que ela possa lidar. Então, aonde eu evito o confronto? Quando eu falo de política. Aonde eu evito confronto? Quando eu falo de futebol. Cada um tem seu time, cada um tem seu partido e, eventualmente, cada um vai ter coisas boas e ruins para falar acerca disso. E eu também gosto de usar uma frase em inglês, chama agree to disagree, que é concordar em discordar. Temos opiniões distintas, eu valorizo a minha, valorizo a tua, te dou o direito de pensar diferente de mim, não vamos brigar por causa disso, né? Não vamos criar confronto onde não tem necessidade. O Evangelho diz assim: seja teu o vosso dizer sim, sim, não, não. Se você vê algo errado, você tem a obrigação de usar a forma mais fraterna para falar sobre aquilo. E o Emmanuel coloca: devemos combater a enfermidade, não o doente, não o enfermo. Se tem algo que você não concorda, combate aquilo que você concorda, mas não combata a pessoa que está falando aquilo que você não concorda. Então, é mais ou menos nesse sentido. E a gente confronta para mostrar que sabe mais, ou que sabe do mesmo nível, que sabe do que está falando. Então, às vezes, nem, como se disse, são opiniões, cada um tem a sua, não vai mudar, cada um tem o seu time de futebol. Né? Então, a gente tem que aprender a entender a oposição dos outros. E não adianta querer que ele seja igual a você, porque ele nunca vai ser. Né? Mesmo dois irmãos, eles conseguem ser totalmente diferentes. Então, não, evitar esses confrontos desnecessários, né? Para isso aí. não causar o dano maior. Aqui já é como eu me controlo diante da ação do outro também, né? Tolere o apontamento menos feliz de algum amigo, sem irritação e sem revide. Aqui cabe uma brincadeira. Eu tenho uma tia e toda vez que eu encontro, uma vez por ano, no Natal, Ano Novo, ela olha para mim e fala: nossa, como você engordou, né? O lidar com brincadeira, foi, nossa, eu engordei e emagreci várias vezes esse ano, poxa, justamente você me vê na hora que eu estou mais gordinho, mas quando eu estiver mais magro, durante o ano, eu vou ligar para você, vou fazer uma visita para você. Tem pessoas que eventualmente não tem papa na língua, como a gente fala, né? E às vezes não tem
não percebe que está ofendendo, quer fazer algum tipo de comentário, quer chamar, abrir uma conversação, só para ter uma conversação. Na verdade, eu tenho um tio, né, casado com a minha tia, que ele é bem assim mesmo. Quando eu vejo ele, ele é 2 vezes mais gordo que eu, mas ele fala que eu estou gordo, então eu não entendo. O que ele quer? Ele quer me diminuir para ele ficar mais magro? Não sei. Mas eu acabo brincando, levando na brincadeira, dou risada com ele. Meu nome, inclusive, ele tem. A gente acaba brincando e fica tudo correto aí. O André deu uma ótima colaboração aqui, o André Marcelo. Obrigado, Marcelo. André, tolerância às diferenças de opinião. Eu tenho a minha, você tem a sua, eu concordo com ela, eu concordo com a minha. Se eu não concordo com a sua, nós não vamos brigar por causa disso. Então, usar a tolerância é importante para que a gente não fique arrumando briga a qualquer momento. Eu tenho uma frase, vocês sabem que eu gosto de usar a frase de para-choque de caminhão, né? Eu acabo utilizando, né, quando é assim, esse tipo de coisa, né? Então, para que eu vou brigar se eu tenho uma opinião diferente? Para que eu vou arrumar encrenca se eu não concordo com aquilo? Então, se alguém chega para você e fala assim, Sérgio, você é chato, e eu achar que eu não sou chato, eu já fiz a minha análise e eu acho que não, eu pego e penso, por que eu vou brigar, né? Não faz sentido. Aí o cara fala, eu acho que você é tal coisa, e eu acho que eu sou, por que eu vou brigar? Né? Eu falo, não, realmente eu sou meio chato mesmo. Tem hora que eu sou meio crica, sou meio inflexível, para que eu vou brigar? Então, é mais ou menos nesse sentido. Não, respeito o outro, deixa ele ser como ele quiser ser, e eu busco ser o melhor que eu posso ser, sem cobrar do outro que ele seja da mesma forma. E aqui ele fala, né, de algum amigo, não é só do amigo, né, de algum irmão, de algum próximo, do próximo, né, não é só dos amigos, né? Exato. E geralmente o próximo mais próximo. O A gente próximo tem mais que próximo, exatamente. usar constantemente. As pessoas que estão no nosso convívio, né? De casa ou pessoas que convivem com a gente, não necessariamente parentes e familiares. Exato. Aquela Engraçado. opinião, o Pode falar. sincerão, né? Sincerão. Fala sem pensar o que falou, mas aí já falou, ofendeu e aí por aí foi. E o ponto é, se você sabe que aquela pessoa é daquela forma, de novo naquela coisa que orientação que eu dei para aquela pessoa que eu falei, aquela minha amiga. Você conhece a pessoa, você sabe exatamente o comportamento que ela vai ter, leva na brincadeira, porque você vai colocar o amor na frente. Usa um tempo de qualidade enquanto ela está. E eu não contei o final da história, agora eu posso contar. Não deu 6 meses, a mãe dela morreu. E ela veio me agradecer. Falou, Sérgio, a última viagem foi essa que eu fiz e já faz 6 meses. E, enfim, ela acabou desencarnando. E eu estou feliz da vida porque o nosso último encontro foi bem melhor. Eu exercitei mais a tolerância, a paciência. E os pais, às vezes, erram achando que eles têm que ensinar o filho a ser cascudo, né? Eles pegam no pé para ensinar correção, ensinar o jeito deles, tentar criar um atalho para o filho. E, às vezes, é um equívoco isso. A gente tem que respeitar o jeito e o jeito de ser, né, principalmente da pessoa, e encontrar algo de bom que a gente goste nela e colocar isso na frente, para não entrar nessas disputas que o André tem mencionado nesse texto aqui. Exato, a gente muitas das vezes quer que seja feita a nossa vontade, né? E que o próximo faça isso, não a gente. Então a gente terceiriza o trabalho e terceiriza as coisas e aí não quer ouvir o que tem que ouvir. Semana passada eu estava numa dinâmica de trabalho com mais um grupo de 10 pessoas, e um cara foi bem honesto, ele falou assim, se a pessoa concorda comigo, eu não brigo, não.
Mas se não concorda, ele briga, e ele é assim mesmo. A gente estava fazendo uma dinâmica de liderança e estava falando exatamente do nosso jeito de ser. E rolou uma honestidade com todo mundo lá. E ele falou isso, eu achei super engraçado, porque se concordar comigo, está tudo certo. Nós não vamos brigar nunca. Exatamente. Aqui falou de tolerância, agora é paciência. Cultive a paciência nos momentos difíceis, abstendo-se de agravar tribulações e problemas. Todo mundo tem um ou mais exemplos dentro de casa, onde a gente está estressado, chega estressado do trabalho, né? E de repente a pessoa fala uma coisa invertida, e aí vira um furdunço, como gosta de se dizer no Nordeste, né? Uma bagunça, uma brigaria que não tem a ver. Ou você se irrita com a criança, ou você eventualmente fala mais duro. Uma criança eu tenho um de 2 e uma de 4, né? Que eventualmente não tem compreensão. E como eu tenho uma mais velha e um menorzinho, às vezes eu vou falar com a mais velha, né? Mais velha, como se ela tivesse obrigação, e ela só tem 4 anos. Eu e meu esposo, a gente combinou, um avisa o outro quando estiver equivocado desse jeito, falar, lembra que ela só tem 4 anos. Né? Não cobre dela. Ela também é um bebê, ela também é uma criança, ela também tem mania que a gente tem. Às vezes, o mais velho tem que cuidar do pequeno. Não, são 2 pequenos. A gente é que tem que cuidar dos 2 e, por exemplo, uma coisa que normalmente você não lembra mais faz tempo, mas o meu está muito fluido ainda. Meu filho vem, pai, você olha, ele mostra uma coisa. Ele, papai, você olha de novo, ele mostra a mesma coisa. Papai, e ele fica trocentas mil vezes falando a mesma coisa, e você fica, vira e comenta, vira e comenta, vira e comenta, e ele só está querendo ali uma interação. Na verdade, é só isso. Ele está buscando uma interação. Ele ficou fora, porque ele vai para a escolinha, eu fiquei fora, porque estava no trabalho. Aí a gente respira fundo, né? Se reenergiza e bora, segura a onda para que a interação que vocês vão ter, a primeira do dia, não seja uma interação difícil, irritada e que vai atrapalhar o dia dos dois. Então, tomar bastante cuidado, além de respeitar diferenças, como diferença de opiniões, como o André mencionou aí, respeitar aspectos culturais, aspectos de idade, né, aspectos de gênero, uma série de aspectos que a gente precisa compreender, está embutido na diferença. A diferença não é só na opinião, na cor, no credo, tem múltiplas diferenças e, principalmente, como seres em evolução, temos diferenças evolutivas. E a grande vantagem que nós temos, eu não sei se eu sou mais evoluído que o outro, na verdade, né? O Espiritismo nos traz essa informação, que às vezes o nosso filho é mais experiente que a gente. E quando a gente se posiciona com paciência, permite uma interação importante que eventualmente não haveria se você perdesse a paciência. A gente, quando está nesses momentos, clama a Deus, dá-me paciência. Né? E aí ele dá problemas, para a gente ver se a Ele gente dá problema. exercitou a paciência. Né? Então, isso é interessante. Eu brinco de 2 coisas. A primeira é assim, eu não peço, quando eu rezo, eu não peço para Deus me dar força, senão eu mato um, né? E nem paciência, senão ele manda um bando de chato para forjar a ferro e fogo a minha paciência, né? E testá-la. Vamos lá. E agora ele fala da tentação alheia. Não tente o coração alheio com promessa que não deseje e nem possa cumprir. Sandro, aqui a gente usa muito, você é gestor como eu, né? Você é um empresário e eventualmente tem funcionário. Essa é uma regra fundamental na liderança. Você nunca prometa algo que talvez você não consiga cumprir, que talvez não esteja certo. E muitas vezes você faz isso simplesmente para afastar o confronto,
simplesmente para evitar, a gente chama no interior, empurrar com a barriga, um problema que precisa eventualmente ser confrontado. Muitas vezes você faz uma promessa, você faz você posterga uma conversa que deveria ter tido, usando subterfúgios, que é fugir daquele momento, fugir da situação. E isso realmente, às vezes, só agrava, porque, primeiro, quando você faz uma promessa, você cria uma expectativa. Num primeiro momento, essa expectativa cria um contentamento no outro. Só que quanto maior a expectativa, maior é a desilusão criada, né? Então, algo que poderia ser, numa primeira conversa, poderia ter tido uma frustração pequena, amena, você empurra para frente, quando ela vem, a expectativa é criada, a frustração fica muito maior. Muitas vezes você perde um amigo, perde um funcionário, ele pede a conta, pede para sair, pede para mudar de equipe, ou realmente desengaja, como a gente fala nas grandes empresas, né? Perde o engajamento. Então, é extremamente importante que a gente seja muito honesto. Olha, eu não consigo prometer nada, estou trabalhando, não posso dar detalhes do que eu estou trabalhando. Se você me conhece, confia no meu trabalho, que eu estou trabalhando para resolver, né, o problema e tal. A conversação precisa ser o mais honesta possível para que você não meta os pés pelas mãos. E hoje, como você disse, a gente faz muito isso, né? A gente que é de TI faz muito isso, mas a gente amarra as promessas às metas. É isso aí. Né? Então, você dá um direcionador para a pessoa. Se você chegar lá, o prometido está cumprido. Então, isso é um motivador. Outra coisa é o que você... ele fala a palavra tentação, né? Coração alheio. Tentação de coração alheio. Vamos lá, agora eu vou judiar de alguém, mas eu não estou olhando para ninguém aqui, né? Não diga eu te amo para alguém que você está começando a se relacionar, se você ainda não ama, se você não ama verdadeiramente. Não diga coisas que a pessoa quer ouvir só para conseguir algum tipo de vantagem sobre ela, em qualquer relacionamento. Porque, de uma certa forma, você está menosprezando o outro lado, o ser que está do outro lado. E você pode criar até problemas de baixa autoestima, uma série de problemas mais sérios, em função de você não agir com honestidade. E aqui eu até coloco, no conceito da tentação, haja com honestidade em relação às outras pessoas, em qualquer situação. E quando ele coloca, né, não tente o coração alheio, né? Tem uma frase no Pequeno Príncipe que eu posso usar aqui, eu não concordo totalmente com ela, e se eu for entrar nisso a gente vai filosofar muito, então vou só repetir ela para a gente entender nesse contexto. Tu és eternamente responsável por quem tu cativas. Eu concordo com a frase Saint-Exupéry, Pequeno Príncipe. Eu concordo parcialmente com ela e a gente poderia, num dia que tiver um café, um pão de queijo, a gente conversa sobre isso. Cada um tem a responsabilidade de lidar com responsabilidade no trato com as outras pessoas, é extremamente importante. E até quando a gente fala assim, ó, presente, quando tem no título presente de amor, dar a presença, se dar no presente, quando a gente fala de pais e filhos, é uma frase importante, né, que no lidar com as outras pessoas, assim, tomar um cuidado muito grande com a emoção. Você pode, né, você fala assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você ouve. Não, eu sou responsável pelo que o outro ouve, dependendo da entonação, dependendo de como eu estou falando, de que contexto eu estou falando. Às vezes eu falo uma coisa solta,
mas a pessoa está entendendo no contexto que estava rolando ali, então tem que tomar muito cuidado com isso, para que a gente não magoe o sentimento das pessoas. Próximo, atenda ao bem, atenda ao bem, pela alegria de servir, sem cobrar tributos de gratidão. Cara, eu adoro falar sobre isso, Sandro. Este caso aqui é quando a gente transforma uma coisa boa numa coisa ruim. Se eu estou ajudando o outro, de alguma forma, é porque o outro está num momento difícil, eventualmente. Vamos pegar a situação de uma pessoa que está depressiva. Estou lá ajudando aquela pessoa que está com depressão, e se eu esperar que o outro seja grato no pior momento dele, porque a gratidão tem um aspecto extremamente importante. A gratidão ela tem um contexto que ela precisa acontecer, que é aquele que se sente grato, ele precisa ter amor dentro dele. E ele precisa ter humildade para saber que ele estava num momento ruim e está precisando de ajuda. Muitas vezes as pessoas estão precisando de ajuda, mas não querem dar o braço a torcer. Um processo de caridade seria auxiliar a pessoa sem ela perceber que ela está sendo auxiliada. Eu usei o exemplo do bazar. Vende lá por 50 centavos, 30 centavos a peça, a pessoa entra com R$2, compra um monte de coisa, sai feliz da vida e com a dignidade restaurada, né? Então, eu me coloco num processo de boa vontade, de alegria em servir ao outro, de estar numa posição, graças a Deus, de poder contribuir com o outro no momento ruim dele. É imperativo que eu não crie uma expectativa de gratidão. Pode ser que um dia, como aconteceu com o André Luiz, um dia aquela pessoa que você nem bola dava para ela, ela é a pessoa que te resgata do umbral. As orações dela te atingem no umbral e fazem com que você fique mais leve naquele momento. Aquela senhorinha que a secretária fazia o André atender sempre no final dos dias dele, né, de consulta, ela levava o marido, o esposo, ela não podia pagar e o André acabava atendendo ela porque a secretária dele forçava a barra com ele. E no fim, aquela senhorinha era extremamente grata a ele. Ele, eventualmente, nunca percebeu encarnado a gratidão dela, mas, porque ele fazia com má vontade. Mas, no plano espiritual, quando estava lá na colônia Nosso Lar, ele recebeu a informação do quanto aquela mulher estava grata, e ele até se assustou com isso, porque, como ele não fazia de bom grado, ele nem prestou atenção na bondade que ele estava fazendo. Ele estava esperando que os bons espíritos orassem por ele, né? E aí a senhorinha humilde que orou. E quantas dessas histórias nós encontramos nos romances espíritas, né? Cada um mostrando aí o que acontece, né? A lei da ação e reação, né? Às vezes o rico ele esnoba durante a vida, depois ele vem pobre, vai passar por isso que ele afligiu os outros, né? Infligiu aos outros, né? Então é por isso que é rica a leitura do material espírita, porque você tem exemplos de variadas formas, de fácil entendimento. Os romances são conteúdos espíritas de fácil entendimento, porque são coisas do cotidiano, coisas que todo mundo já viveu, se não nessa em outras vidas, mas ou já viu em novela, já viu em filme, que acaba, né, fazendo muito sentido, né? Então, é isso. É isso aí. Vamos lá. Não exija a cooperação dos outros em tarefas que você possa realizar por si mesmo. Isso aqui rolou nos bastidores, né, Sandro? Uma conversa entre eu, Sandra e Helena. Vamos colocar aqui a nossa opinião, aqui, porque essa frase ela pode causar alguma polêmica. Então, quando ele diz assim, não exija a cooperação dos outros, eu dei muita ênfase para a palavra exija. Eu posso pedir
a colaboração de outras pessoas? Pode, eu devo. Na verdade, é um sinal de humildade pedir ajuda, pedir colaboração quando você está precisando. Mas a palavra-chave aqui é exigir. Não exija do outro algo que ele não queira dar, que ele não está preparado para dar. Então, lavar a louça. Eu posso chegar para minha esposa e falar: você vai lavar a louça hoje, e você tem que lavar a louça hoje. Poxa, se eu mesmo posso ir lá e lavar, estou incomodado que a pia está cheia de louça, vai lá lavar a louça. Se ela está cansada, se ela não está bem, se ela não quer, e você pode fazer isso, vai lá e faz. Né? Qual o dinâmico? Você está incomodado? Você está incomodado, vai lá e faz. Então, tomar muito cuidado, porque às vezes a gente faz para o outro, e aí está dentro daquela coisa da gratidão que a gente falou, né? Faz para o outro e quer uma reciprocidade. Normalmente a gente usa, né? Entre países, existe no relacionamento a obrigação da reciprocidade. Né? Nas relações estrangeiras existe isso. Entre seres humanos, não existe a obrigação da reciprocidade. Cada um dá aquilo que quer dar, que pode dar, que se sente confortável em fazer, mas se o outro não quer fazer, você vai brigar com o outro porque ele não quer fazer aquilo que você mesmo pode fazer? Nesse contexto. Sandro, fica à vontade. Aquilo que a gente estava comentando, né? Nós temos aí as nossas atividades, nós temos as nossas competências. Às vezes, sair um pouco do nosso dia a dia não vai matar ninguém. E às vezes, por orgulho e egoísmo, eu sou o chefe da família, eu não vou lavar louça, né? Porque isso aí é trabalho de mulher, né? Ainda dou essa, né? Não tem nada a ver. Você vai lá você vai lá e faz como você disse, né? A esposa pode estar ocupada, você pode fazer, não tem problema. Então, como você disse, se você pediu e a pessoa não fez, você não pode exigir. E aí o que acontece com a gente? A gente fica bravo. Eu pedi um favor, a pessoa não fez. Eu vou fazer aquele favor para você porque você vai fazer aquele outro para mim. A gente, não, pega água para mim. Não vou pegar. Então não te levo em tal lugar. Então rola muito essas trocas que a gente precisa entender. Dá para ajudar? Dá, eu vou fazer. Né? Então a gente tem que começar a mudar o nosso pensamento, a forma de agir. Né? Por quê? Como você disse, chega no fim de semana, às vezes uma pessoa está mais esgotada que a outra, ou quer fazer uma coisa diferente. Poxa, vai deixar, eu faço almoço, mas não lavo. Brincadeira. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma de que, olha, isso eu não devo fazer. Né? Na cabeça de muita gente, isso eu não tenho que fazer, não é da minha alçada. Então, a gente tem que ir além, fazer sempre um pouco mais. Agora, quanto ao que você disse, eu peço ajuda, a pessoa não pode, não quer, é problema dela, né? É ela que vai se acertar depois. Vamos continuar fazendo a nossa parte. É isso aí. Então vamos lá. Espalhando esses presentes de amor, estará você efetuando na organização cambial, nas trocas, né, da vida, os seus melhores investimentos de paz e felicidade. Aqui entra uma frase de para-choque de caminhão. Escolha as suas batalhas. Porque se você quer ser feliz, eu digo assim, você quer ser feliz ou ter razão sempre? Porque as duas coisas não coadunam. A gente nem sempre vai ganhar a razão. Mesmo que a gente esteja absoluto que a razão é nossa, a gente não vai ganhar. Muitas vezes a gente abre mão para ser feliz. Num relacionamento é o tempo inteiro. Eu costumo dizer que num relacionamento humano, 1 mais 1, diferentemente da matemática, é igual a 3. 1 mais 1 na matemática é 2, duas coisas absolutas. Agora, no relacionamento, tem eu, uma pessoa inteira, com meus defeitos, com os meus atributos importantes e tal,
O outro também tendo o direito de ser inteiro, com suas virtudes e seus defeitos, e quando eu me relaciono com essa pessoa, tem uma terceira entidade chamada relacionamento. Então, no relacionamento humano, eu inteiro, o outro inteiro, e uma terceira entidade chamada, por exemplo, casamento. E essa entidade casamento vai ganhar vez, muitas vezes acima do que eu quero, acima do que o parceiro, a parceira quer, para que a gente tenha harmonia. Eu gosto de rock, a minha mulher gosta de pagode, ou é rock ou pagode, não. De vez em quando a gente, né? Eu abro mão do pagode e ouço com ela, ou de vez em quando a gente ouve uma música clássica aí e entra em comunhão por aí. Então, muitas vezes, os dois vão ter que deixar de fazer o que quer para que o relacionamento fique bem. Muitas vezes. Se relacionar é o ato de vez em quando, abrir mão de coisas, né? Então, o que o André fala, lide com o outro, espalhe presentes do amor, lide com essas coisas e muito mais na hora de se relacionar com o outro, para que você seja tranquilo. Paz é um negócio que você só vai saber o valor dela quando você perde ela. Houve um momento na minha história que eu perdi ela e demorou para eu recuperar ela. Então, hoje em dia, eu valorizo demais a paz de espírito, né? A paz e a serenidade, e abro mão, muitas vezes, de querer ganhar, de querer ser o dono da razão, para que o relacionamento fique tranquilo. Então, é importante a gente escolher que batalha que a gente vai lutar. Não dá para lutar todas. De vez em quando a gente recua. Sérgio, você falou uma coisa que eu estava pensando aqui, né? Esses presentes, né? Esses presentes de amor, eles não são materiais, né? Eles são sentidos. É isso. Então, essa lição de hoje, a gente pode presentear a todos. Então, são várias formas de presentear. Só que são presentes que vão ser sentidos, né? E não é que você tem que fazer para você receber em troca, né? Vamos fazer o bem porque eu vou receber o bem também, né? Não adianta. Faça pelo prazer de fazer o bem. E aí você vai, como consequência, né? Ter aí a sua vida melhorada, né? Ou como a gente diz, vai andar para frente. A ideia é essa, né? Pode falar. A Grata Ararã, ela diz assim, algumas renúncias trazem paz. Olha que legal. Algumas renúncias trazem paz. A palavra renúncia me lembra o seguinte, uma coisa para a vida, toda escolha traz renúncias. Às vezes a gente não se atenta a isso, né? E é nessa hora que eu faço uma brincadeira. Quando eu decidi me casar com a Juliana, eu abdiquei das outras bilhões de mulheres que existem no planeta. Não importa se elas me querem ou não. Na verdade eu estou me relacionando com ela. Então, assim, a gente, toda vez que faz uma escolha, a gente às vezes esquece que está fazendo também renúncias. Se eu escolho um determinado prato, eu estou renunciando a outros que eu gosto. É importante a gente ter isso na mente, porque facilita as nossas frustrações em relação às pessoas e em relação a Deus, inclusive. Porque muitas das coisas que acontecem conosco são causas atuais das nossas aflições. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas coisas que acontecem conosco são efeitos de comportamentos que nós tivemos. É importante a gente lembrar disso. A Deise, faz tempo que eu não vejo a Deise e ela não me vê. Ela está dizendo que eu estou diferente. Sabe o que é, Deise? É o óculos que eu tirei, ó. Meu óculos estava dando reflexo do computador, eu arranquei o óculos. Será que é isso? Afora isso, eu também estou com congestionamento. Eu acho que ela vai falar igual seu tio lá, sua tia. Você não vai falar que eu engordei, Deise, senão eu vou ficar bravo contigo.
Eu ia ter até uma palestra em São Pedro hoje, eu sei que eventualmente o pessoal de São Pedro me ouve, e eu tive que cancelar a minha viagem, porque esses dias eu não estou legal. Eu estou com um congestionamento total aqui, tomando antibiótico. Tem que se cuidar mesmo. Bom, pessoal, amanhã nós temos um programa na rádio e o título é a felicidade, né? Amanhã não, na quarta-feira. Quarta-feira. Felicidade na visão do Espiritismo. Olha aí, é só seguir essas regras aqui que você encontra a felicidade no final da estrada, né? Então, como essa doutrina ela é esclarecedora, você pode ver a verdade concordante, né, que foi a regra que Kardec criou, codificou a doutrina, ela está presente em todos os livros, né? Todos os livros, as questões principais, elas têm o mesmo fundo, né, que é a melhoria do ser humano. Então, nós temos que estar atentos para, né, cada vez mais absorver isso. Então, pode ser que hoje entre para um ouvido e sair para o outro, mas alguma coisinha ficou. E aí a gente vai mastigando isso, até isso ser normal para nós. Bem, estamos aí caminhando para o final aí do programa, Sérgio. Gostaria de fazer uma prece para encerrar? Vamos lá, Sandro. Então vamos nos tranquilizando, nos acerenando. Quem tiver aguinha, põe a aguinha do lado agora, mentalizando os bons espíritos, para que nós possamos nos tranquilizar, nos sintonizar com o alto. Abdica de qualquer coisa que nesse momento esteja te atrapalhando. Mentalmente, faz aquele movimento de colocar todas as tuas aflições. Imagina que tem um cesto bem na sua frente, todas as coisas que estão te afligindo, todas as coisas que hoje parecem maiores do que você possa suportar, todas as coisas que para você não tem solução, vai colocando, vai enumerando elas e colocando dentro desse cesto, faça esse movimento mental, e nesse momento, quando o cesto estiver completo, você tiver terminado, respira fundo, entrega esse cesto na mão do representante maior, daquele que se colocou como uma referência para que nós pudéssemos chegar até Deus, chamado Jesus. Entrega na mão dele para que ele encaminhe para Deus todas essas coisas que estão te afligindo. Respira profundamente para garantir a serenidade, a tranquilidade. Abstenha-se nesse momento de ficar martelando essas situações, essas coisas que você colocou no cesto. E, numa frase muito bonita do Evangelho, traduzida pode que nós falamos: a cada dia o seu mal. Por hoje, entrega na mão de Deus suas aflições e amanhã, quem sabe, numa outra ótica, pegue um por vez e busque encaminhar as coisas que ainda estão sem solução. Não procrastine aquilo que pode preservar a tua paz e a tua felicidade. Não transfira, não deixe para outras pessoas resolver aquilo que você está em condição de atuar e resolver você mesmo. Peça a Deus a serenidade para lidar com as coisas no dia a dia. Peça a Deus que lide com aquilo que você não tem condição de lidar e peça sabedoria a Deus para que você possa saber no momento certo em lutar por aquilo que você acredita e deixar para lá, deixar ir aquilo que você já não consegue mais conter. Lembrando de uma frase muito importante de Martin Luther King: tudo aquilo que ele segurou em suas mãos de forma apertada, num sentimento de posse, ele já não tem mais. Mas tudo aquilo que ele entregou na mão de Deus, essas coisas todas foram preservadas para ele. Então, que nós possamos aprender a lidar com o outro sem expectativas irreais, sem criar processos ilusórios, sem criar débitos perante o comportamento do outro, nós possamos ser fraternos e que essa semana seja produtiva no que tange
aos conhecimentos envolvidos e discutidos no trabalho dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. E dessa forma, então, nós encerramos o programa dessa noite. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Sérgio, um abraço e até mais. Até mais, Sandro. Até mais, pessoal.